Olá pessoal, boa noite. Eu gravei agora há pouco um vídeo, uma videoaula, sobre a questão da DIRF, que eu tratei com vocês na quarta-feira, naquele vídeo, tá? Eu vou mandar o link para a Marileide há pouco, tá? Para repassar para vocês. Vou colocar atividades amanhã, comentei com a Claiane hoje que ela disse que não conseguiu acessar os exercícios. Eu vou fazer a correção, deve ser alguma coisa que eu não coloquei lá, é a primeira vez que eu estou lançando esses exercícios no SEI, né, dessa plataforma, dessa forma, né, que eu quero fazer. Mas amanhã eu já corrijo isso e passo para vocês, qualquer coisa eu prorrogo data, sem problema nenhum, tá? Primeiramente, em relação à questão dessa aula de práticas 2, como eu disse, eu passei o vídeo, um outro vídeo, eu vou mandar para vocês, um outro link, tá? É um link bem rápido mesmo, de explicação, porque eu utilizaria bem a aula para a questão prática mesmo do programa, né? Que aí eu trato com vocês quando nós retornarmos mesmo para a questão do laboratório, tá? Acho que é só questão de conteúdo mesmo, bem simples. Vou passar uns exercícios também. Esse vocês vão ter um prazo até a próxima sexta-feira para fazer, tá? Sem problema nenhum. Eu estou gravando esse vídeo agora para a gente fazer a correção daquela atividade avaliativa que nós tivemos na sexta passada, né? Então, da mesma forma que eu fiz na disciplina de contabilidade fiscal, eu não abri meu e-mail ainda, talvez alguém já pediu, eu peço desculpas, amanhã eu vou abrir ele para poder verificar. Quem quiser saber a sua nota de antemão, quiser mandar e-mail para mim, lá no demis.alan@unifimes.edu.br, eu passo individualizado para cada um a sua nota nas duas disciplinas, tá? Nessa disciplina de prática 2, vou fazer a correção avaliativa agora. Já coloquei no SEI a prova já está no SEI devidamente corrigida, tá? Sem problema nenhum, todo mundo pode visualizar lá as questões corrigidas, tá? E em relação à prova, vamos lá fazer a correção da atividade avaliativa. Foi uma avaliação, só basicamente 90% dela sobre obrigação tributária principal e acessória. Eu tratei bem com vocês antes da avaliação essa questão, né? Principalmente da questão principal e acessória, das prestações positivas e negativas, tá? Então, mais uma vez eu ressalto a importância de fazer a leitura correta mesmo da prova, tá? Para a questão de interpretações, tá? A questão 1, ela falava que o Código Tributário Nacional define que a obrigação tributária é principal ou acessória. Sobre obrigação principal, assinar a alternativa correta, criar a correta sobre obrigação principal, né? Já falei para vocês, a obrigação principal é o tributo em si, é o imposto, né? E obrigação acessória são as declarações, né? São as entregas de declarações. Então, a obrigação acessória, ela é a prestação positiva ou negativa de alguma coisa, você deixar de fazer ou não determinada obrigação que você tem. Isso é uma obrigação acessória, tá? Já a obrigação principal é efetivamente o pagamento do tributo. Então, a obrigação principal falava o seguinte: A. Decorre de legislação tributária, ok. E tem por objeto as prestações positivas ou negativas? Não. Prestação positiva ou negativa é obrigação acessória, não obrigação principal, que ele está pedindo aqui. B. Pressupõe a realização de atos que auxiliem a administração tributária na fiscalização dos tributos. Também isso aqui é obrigação acessória. Eu falei, a obrigação acessória ela auxilia a fiscalização, né? No que? Na sua fiscalização mesmo, na sua rotina de auditoria. Então essa é a obrigação acessória, a finalidade dela. Então não é da obrigação principal. C. Surge com a ocorrência do fato gerador, ok. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ok. Eu falei para vocês que o não cumprimento da obrigação acessória gera uma multa, né? Uma pena pecuniária, que é o nome correto de se falar. O pagamento dela converte a obrigação principal, né? O pagamento converte a obrigação principal. Então, surge com o fato gerador, ok. Tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, ok. E extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, ok. Porque se eu devo um tributo, paguei, extinguiu, acabou, já não devo mais, certo? Então, a letra C da questão 1 era a opção correta, tá? A 2 falava o seguinte: a obrigação acessória, agora é acessória, decorre da legislação tributária, ok. E tem por objeto ocorrência do fato gerador? Não. Ocorrência do fato gerador é obrigação principal. Arrecadação legal e exclusiva de um tributo? Não. Arrecadação de um tributo é obrigação principal. Já vimos na questão passada. As prestações positivas ou negativas nela previstas
no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos. Ok, né? Deixar de fazer ou não alguma coisa, prestação positiva ou negativa, né? No interesse da arrecadação e da fiscalização. Isso é uma obrigação acessória. Então, letra C na questão número 2, tá? Na questão número 3, a gente vai marcar V ou F para a obrigação principal e acessória, né? Nessas duas situações. Então, o primeiro item falava assim, obrigação acessória decorre de legislação tributária. Verdadeiro, eu falei para vocês. Tanto a principal como a acessória precisa de legislação tributária. A diferença é que a principal é só lei. E a acessória pode ser lei como decreto, né? Então, decreto mesmo, mas não deixa de ser legislação tributária. Então, a obrigação acessória decorre de legislação tributária? Verdadeiro. A obrigação acessória extingue-se com crédito tributário? Não, o que extingue o crédito tributário é a obrigação principal, é o pagamento do tributo, tá? Então, o item 2 era falso, porque não é a obrigação acessória que faz isso. 3. A obrigação acessória tem por objeto o pagamento do tributo? Não, é a obrigação principal que é o pagamento do tributo, né? A obrigação acessória é pressão positiva ou negativa. Então, falso no item 3. 4. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador? Sim, né? O fato gerador ele vai decorrer do tributo. O fato gerador do imposto de renda é a renda do indivíduo. O fato gerador do ISS é a efetiva prestação do serviço, né? Então ele faz surgir a obrigação principal, o fato gerador. Então verdadeiro nesse item. E a obrigação principal, pela sua inobservância, converte a obrigação acessória? Não, de forma alguma. Você não pagar um tributo, ele não vai converter em obrigação acessória. Você não pagar a sua guia do imposto de renda, ele não vai converter na obrigação de você ter transmitido a declaração, porque você já transmitiu, tá? Então, a última também é falsa. Então, alternativa C, né? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e falso. Peguem lá, antes de assistir esse vídeo, eu recomendo, peguem a prova lá no SEI, que eu marquei as alternativas e vão acompanhando, tá? Repito, qualquer dúvida que vocês tiverem, nesse próprio vídeo lá no canal, lá do YouTube que eu tenho, comentem lá que eu vou responder para vocês, ou por e-mail, tá? Por WhatsApp, fica à vontade, tá? Para questionamentos quanto às questões, tá ok? A questão 4 falava assim, em relação ao microempreendedor individual, nós trazemos o MEI, né? Que eu falei na segunda aula com vocês sobre a questão do MEI. Análise afirmativas e marque V para verdadeiras e F para falsas, né? O primeiro item falava aqui, conforme regulamentado pela Lei Complementar 128 de 2008, que regulamentou o MEI, né? Trata-se do empresário individual que tenha oferido receita bruta no ano calendário anterior de 60 mil até 2017 e de 81 mil a partir de 2018, desde que seja optante pelo Simples. Alternativa verdadeira, lembra? Até 2017, 31 de 12, o faturamento era 60 mil. A partir de 1 de 2018, passou a ser 81, né? E o MEI não deixa de ser um optante pelo Simples, né? Ele é optante pelo Simples da mesma forma, né? Só com faturamento um pouco reduzido, né? Então, a alternativa número 1 é verdadeira. O 2 falava aqui, deverá obrigatoriamente emitir nota fiscal de venda e prestações de serviço realizada por pessoa jurídica, ficando dispensado desta emissão para o consumidor final. Verdadeiro. Já falei, pessoa física, ele é dispensado, né? Pessoa jurídica não, ele é obrigado a emitir. Então a letra no item 2 é verdadeiro, tá? O item 3, poderá, conforme previsto na legislação, contratar até 2 empregados. Falso. É somente um empregado permitido a contratação do microempreendedor individual, o MEI, né? E poderá realizar cessão ou locação de mão de obra prevista na legislação. Eu falei para vocês já. MEI não cessa a locação de mão de obra. Ele não pode ter a cessação de locação de mão de obra. Não é permitido ao MEI. Então, o verdadeiro primeiro, o segundo item, falso o terceiro e quarto. Então, ficava VVFF. Alternativa número, a letra D, né, para essa questão. A questão de número 5, a questão do exame de suficiência de 2013. Então, eu trouxe para vocês aqui, acho que 3 questões que falavam do exame de suficiência. A importância da legislação tributária, obrigação principal e acessória, cai no exame sim, tá? Até recentemente, tem uma questão aqui recente, tá? E bem tranquila a questão do exame, ó. O Código Tributário Nacional institui as normas gerais do direito tributário, exigidas pela Constituição Federal. Relaciona os termos referentes à obrigação na primeira coluna, com a respectiva descrição na segunda coluna, e em seguida assinala a alternativa correta. O item 1 falava de obrigação acessória, o item 2 fato gerador, o item 3 obrigação principal, 4 sujeito ativo e 5 sujeito passivo. Antes da prova, inclusive, eu falei para vocês o que era o sujeito ativo e o sujeito passivo dentro do direito tributário, né? Antes da prova, eu falei isso com vocês. A primeira opção ali falava que o imposto de renda apurado do lucro oferido pela empresa, né?
Ora, se é um imposto de renda apurado, é um imposto. Se é um imposto, é uma obrigação principal, né? Então, o primeiro item é o item 3, obrigação principal. A emissão da nota fiscal. A emissão da nota fiscal é uma obrigação acessória, né? Eu já falei para vocês, a obrigação acessória, um exemplo delas é a emissão de documento fiscal. Então, o segundo item, ele era o número 1 da relação, né? Venda de produtos, né? A base de cálculo do imposto. Antes da prova também eu comentei, gente, a venda de produto, a prestação de serviço é o fato gerador, né? Então, a venda de um produto é um fato gerador. Então, o item 2 tinha que ser relacionado a isso aqui. A empresa obrigada ao pagamento do tributo, se ela é obrigada a pagar, ele é o sujeito passivo, e aquele que cobra é o sujeito ativo, que seria a pessoa jurídica de direito público. Já falei para vocês, a pessoa jurídica de direito público é que pode fazer a cobrança, né, de determinado tributo. Então, o item C, novamente, 3, 1, 2, 5, 4, a relação correta, falei novamente. Pegue a prova lá no 6 para fazer a conferência junto com esse vídeo que eu estou acompanhando com vocês, tá? A questão número 6, ela falava o seguinte, que de acordo com a Lei Complementar número 006 de 2001, eu trouxe aqui a questão do Código Tributário Municipal mesmo em relação à obrigação acessória de notas. Falei com vocês aquele dia em aula, né, sobre essa questão, que no município de Mineiros o cancelamento de nota fiscal ele se dá hoje pelo sistema em 2 dias corridos, não são úteis, são corridos, tá? E após esse prazo, para você conseguir cancelar um documento fiscal, somente com a justificativa mesmo de requerimento, declaração, né, o processo administrativo mesmo justificando o cancelamento daquela nota fiscal, daquele documento fiscal, né? Então poderá ser cancelado até 2 dias de do sistema e via processo somente até o dia 20 do mês subsequente, né? Eu tratei isso com vocês bem claramente no dia da sala de aula. Então o item, letra E para esse item, tá? Era a resposta na questão número 6. A questão 7, novamente, de acordo com o Código Tributário Nacional, o distintivo, o traço distintivo entre a obrigação principal e acessória qual que é? A falava que somente a obrigação principal decorre de direção tributária. Não, eu acabei de falar lá atrás que a obrigação acessória também decorre de direção tributária. Lei ou decreto, por exemplo. Então a área é falsa. B, a obrigação principal tem por objeto o pagamento de tributo, ok. Ou de penalidade pecuniária, ok, né? Ao passo que a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas previstas no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos, né? Alternativa B, bem simples mesmo, a alternativa B era a alternativa correta nesse caso da distinção, tá? A C falava que a obrigação principal somente pode ter objeto o pagamento de um tributo, não, porque a pena pecuniária também né? Somente a obrigação principal decorre de um fato gerador, obrigação acessória imposta a um terceiro, nem sempre é imposta a terceiro. Você mesmo é obrigado no imposto de renda a fazer, não é um terceiro, é você, né? E a obrigação principal é devida pelo contribuinte, ao passo que a obrigação acessória é imposta e compete ao responsável tributário. Não, nem sempre é imposta a um responsável tributário, né? Um terceiro também pode, nesses casos, né? Então, a alternativa B era a correta nesse caso da questão número 7. A questão 8, outro do exame de suficiência de 2019, do ano passado, né? A questão falava que as obrigações tributárias dividem-se em principais e acessórias. Dentre as alternativas relacionadas, a assinalha corresponde à obrigação principal. Nossa, questão tão simples do exame, sabe? Dentre as alternativas relacionadas, a assinalha que corresponde à obrigação principal. A. Escrituração do livro fiscal. Não, isso é obrigação acessória, né? Emissão da nota fiscal de venda. Obrigação acessória. Cálculo do saldo do credor do ICMS, obrigação acessória. Eu falei antes da prova dessa questão do cálculo do saldo do credor, por exemplo. E pagamento dos tributos, né? Sob a prestação de serviço, por exemplo. Pagamento de um tributo, né? Obrigação principal. Letra D nessa questão, tá? O número 9, novamente, eu tratava do microempreendedor individual. Antes da prova, eu trouxe uma situação igualzinha essa aqui, igualzinha mesmo, né? Só não falei da questão do colaborador, mas por causa da data ali, ó. O MEI, aberto em 2 de maio de 2019, terá que cumprir a obrigação acessória do procedimento do PGDAS-D, ou seja, ter sido excluído do Simples, né? Retroativamente ao início da atividade dele, em qual hipótese, né? 1. Foi identificado em 1/8 de 2019, durante um procedimento de fiscalização, que o MEI tinha mais que um colaborador. Então vamos lá. Se ele abriu em 2 de maio e foi constatado em 1º de agosto, isso não vai ser retroativo. Já falei, o MEI é desenquadrado nesses atos a partir do momento da ocorrência. Então,
foi 1º de agosto de 2019. Então, a partir dali em diante é que ele seria desenquadrado, e não de forma retroativa. A data aqui era o ponto-chave dessa questão, tá? O 2, o micro individual MEI que ultrapassasse a receita bruta em 2019, porém ficando dentro do limite. Não, já falei para vocês, o MEI quando ultrapassa o limite de 20% é que ele é retroativo. Quando ele fica em até o limite de 20%, ele é excluído do MEI normalmente, mas só para o próximo exercício. Então não seria retroativo ao início de atividade como está pedindo no enunciado, né? 3. O MEI foi identificado durante o procedimento fiscalizatório exercendo atividade impeditiva e divergente da constante do seu cadastro CNPJ desde o início do seu processo de formalização. Ora, se desde o início da abertura do CNPJ ele está com atividade divergente, né, ou seja, não podia exercer aquela atividade, omitiu uma informação, é óbvio que ele vai ser desenquadrado lá atrás, desde a abertura do CNPJ. Tá? Então o 3 era verdadeiro. E o 4 falava que o MEI, se ele ultrapassar a receita bruta, proporcional em 20% do limite. Então, em mais de 20% do limite, é óbvio que ele é desenquadrado também de forma retroativa, né? Então, apenas a 3 e a 4 era correta nessa questão. O 10, a questão número 10, também do exame de suficiência da segunda prova de 2018, tá? Falava que de acordo com a lei número 5.172 de 66, que é o Código Tributário Nacional, especificamente no artigo 113, as obrigações tributárias se dividem novamente em principais e acessórias. Dentre as listadas a seguir, todas são obrigações acessórias, exceto. Aqui ele já quer saber, todas são acessórias, exceto. B, vou pular a letra A, porque a letra B falava preparo e envio de declarações exigido pelo fisco. Declarações pelo fisco, obrigação acessória, né? Escrituração das operações de circulação de mercadoria, escrituração fiscal, obrigação acessória. Emissão de nota fiscal, obrigação acessória. E a letra A, pagamento do tributo devido. Então ele fala, todas são acessórias exceto uma. Qual que é? O pagamento do tributo. Porque o pagamento do tributo, ele não é acessória. Ele é uma obrigação principal, tá? Então essa prova não foi tão complicada assim. Era simplesmente a questão de obrigações principais e acessórias. Veja a importância desse conteúdo, tá? Eu trago para vocês novamente a importância. A gente fala, obrigação principal e acessória está começando lá dentro. Olha a importância. 3 questões em exame de suficiência do CRC diferentes, né? E questões bem tranquilas de se responder, tá? Tendo bem o conceito que a obrigação principal ele é vinculado ao fato gerador, é decorrente do pagamento de um tributo ou de uma pena pecuniária, de uma multa, né? Isso é uma obrigação principal. E já a obrigação acessória é você deixar de fazer ou não fazer alguma coisa, uma prestação positiva ou negativa, e sempre no interesse da fiscalização e da arrecadação dos tributos, né? Ela auxilia a fiscalização e a arrecadação dos tributos. Então, essa é a correção avaliativa que nós fizemos, tá? Como eu já falei, está lá no SEI, a prova com as alternativas marcadas, tá? Qualquer dúvida, como eu disse, pode perguntar, gente. Pode perguntar aqui novamente, dentro do próprio vídeo, no WhatsApp, no e-mail, tá? Você fica à vontade para a gente poder discutir essa avaliação, tá? Novamente frisando, amanhã vai ter atividades sobre a DIRF, sobre aquela questão que eu coloquei para vocês, algumas atividades lá, para vocês fazerem, tá? Façam por gentileza até a próxima sexta-feira, para a gente computar inclusive a presença de vocês, tá? E eu vou verificar essa questão, vou avisar a Marileide, ou peço mesmo a Clariane vai avisar para vocês daquela outra disciplina que eu falei, que um problema lá na lista de exercícios, tá? Vou corrigir amanhã com o pessoal do NUFAP. E aí fica assim dessa forma. De antemão, então, devo prorrogar até quarta-feira o outro material da disciplina anterior, e esse aqui fica até sexta-feira para poder vocês fazerem, tá? Novamente reforço a questão do fórum lá. Quem não participou, vai lá, gente, faz a verificação. Tá bem legal mesmo, gostei bastante das postagens de vocês lá, dos comentários, bem dentro mesmo do que a gente fez, bem centrado mesmo. Me surpreendeu bastante o posicionamento de alguns, é isso mesmo, né? Então, participe mesmo das atividades, mesmo dos estudos, tá? Qualquer dúvida que tiver, pode perguntar. O slide da aula de hoje já tá no SEI, tá? Em relação à DIRF lá. Já está lá no seu slide, qualquer dúvida pode perguntar, tá? Sem problema nenhum. Então a todos uma boa noite, tá? Um bom final de semana, bons estudos a todos, tá? E até a próxima semana. Muito obrigado e até mais.